Nós estamos reunidos para mais uma transmissão onde nós vamos adorar a Deus e nós também iremos ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei como é que foi o seu feriado, né? Mas uma coisa eu sei que ao terminar este dia na presença do Senhor é o melhor jeito de nós vivemos a nossa vida sempre na presença de Deus. Por isso eu quero convidar você para que nós possamos orar, para que o Senhor tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos na Tua presença santa e clamamos por uma ação do Senhor. Que neste culto a única voz a ser ouvida seja do Senhor. O Senhor, que é Deus que conhece os corações, pode agir de uma forma extraordinária e nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica todos nós, nos deu completo acesso ao coração.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça traz vida perenal, porque estou perdoado com a mansão real. Hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma a vida eterna paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Eu não sei quais são os motivos de oração que você precisa apresentar diante de Deus. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor e está atento ao nosso coração. Por isso eu queria que neste momento você pudesse aí falar com Deus e apresentar os seus motivos. Talvez você já apresentou aqui no chat e nós vamos orar porque cremos no poder de Deus agindo em favor dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa conectada, aqueles que acompanham esta mensagem. Pai, visita-os com o Teu poder, ó Deus, e agindo de forma extraordinária. Responda às orações, traga renovo no coração daqueles que carecem, cura para os que estão lutando na área da enfermidade, esperança aos aflitos, ó Deus, e liberdade
para aqueles que estão aprisionados, Pai. Visita-os. O Senhor é Deus que conhece a mente e o coração de cada um dos seus filhos. E nós apresentamos os nossos motivos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na última quinta-feira. Nós estamos meditando no Salmo de número 3 e eu quero convidar você para acompanhar a leitura desse Salmo. A palavra do Senhor, ela vai dizer: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim.
São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares de que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós estamos aprendendo com esse salmo escrito por Davi que o socorro vem de Deus. Não importa a situação em que nós vivemos, Deus é aquele que pode trazer livramento em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Esse texto tem como pano de fundo, nós vimos já na última semana, a história de Absalão, que, movido pelo ódio, com sentimentos destrutivos, fez com que aquele período do reinado de Davi fosse perturbado e o levou a escrever esses salmos. Nós aprendemos a respeito do perigo de nutrir no coração sentimentos destrutivos, que nos levam para longe da presença de Deus e faz com que nós nos tornemos pessoas que realizamos coisas que não imaginávamos. Nós aprendemos também que todas as vezes que nós nutrimos dentro de nós pensamentos destrutivos, nós estamos abrindo uma oportunidade para que o inimigo venha trazer confusão, não só no nosso coração, mas também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sentimentos esses que vão trazer desgraça, que vai trazer sofrimento e que vai trazer dor para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso tudo acontece por causa da dureza do coração, onde não há arrependimento e liberação de perdão. Absalão, ele não quis agir diferente, muito pelo contrário, ele acabou escolhendo o pior caminho, o caminho da vingança, da dor, da agressão, da revolta, tentando ali atingir os seus familiares. O coração e a mente de Absalão não paravam de traçar maldades, planos destrutivos contra a sua família. E isso tudo é muito interessante. É fruto de uma ferida que o tornava incapaz de se submeter à autoridade de seu pai e até mesmo do próprio Senhor. E com isso, o desejo de poder subiu à mente de Absalão. Parece que está ruim até aqui, mas espera um pouquinho, pode piorar. A trama ali que começa a acontecer a partir de agora é com relação ao pai, onde ele tenta destronar, tirar o trono de Davi e assumir o lugar do pai para reinar com aquele povo. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus que vão mostrar aí essa condução do restante da história ali de Absalão. Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, no verso 1 em diante, a palavra do Senhor vai dizer que algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma coisa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava: de que cidade vinha? A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que estivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhes faria justiça. De uma forma sorrateira, Absalão ele começa a seduzir com o seu carisma a população, aqueles que estavam ali, e ele tramando mentira contra o próprio pai, dizendo: o rei não faz isso, mas eu faria se eu tivesse no trono. E nós vemos a intencionalidade na maldade sendo aqui expressa através de atitudes práticas no coração de Absalão. E o texto da palavra de Deus ele continua: e sempre que alguém se aproximava dele,
para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava, o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz. Nós vemos que aqui Absalão ele fazia com que ele fosse o amigão do povo. E ele ali estava tentando agregar mais pessoas para aquilo que estava na mente dele. E é interessante, porque ele nutre esse plano durante 4 anos, ali em contato com as pessoas, parecendo como se fosse um político no meio da população, e ele estava ali tentando ludibriar, levar as pessoas para o seu lado, onde ele agiria como traição para com o seu pai. E o texto continua dizendo: ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. E quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar para Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. E o verso 11 vai dizer: Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados, nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Esse era o plano completo, onde Absalão, depois de assassinar o seu irmão, ele faz um levante e ele tenta tirar o trono do seu pai. Um plano que havia sido maquinado na mente dele acaba por se tornar realidade, porque ele conseguiu a força popular. E quando eles partem ali, na direção onde eles iriam eliminar Davi e todo o seu exército, Davi acaba por fugir para que ele não morresse. O texto lá em 2 Samuel 15, no verso 14, vai dizer que Davi disse: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Não bastasse Davi estar sofrendo a perda do seu filho que havia sido assassinado, ele ainda precisa fugir para salvar a sua própria vida e a vida daqueles que eram a guarda real e aqueles que eram os seus conselheiros. Um pai que sente pela traição de um filho que estava vivo, mas que agia sorrateiramente contra o seu próprio pai. Capítulo 15, verso 30, a palavra de Deus vai dizer: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Esse era o sentimento do pai ao ser traído pelo seu filho Absalão. Não somente ele, mas aqueles que faziam parte do seu ciclo de confiança estavam sofrendo por causa dessa traição. É muito interessante que Davi ele não estava sendo traído apenas pelo seu filho, mas também pessoas de sua confiança, pessoas em que ele confiava piamente, estava apunhalando ele pelas costas, e o sentimento de traição era muito ruim. E de repente, a situação é que o homem, segundo o coração de Deus, ele tem que aprender a lidar com o sentimento de traição. E o pior, dentro da sua própria casa. Você já se sentiu traído por alguém, talvez dentro de um relacionamento, talvez em amizade, talvez em um negócio? Esse sentimento ele é destrutivo e ele faz mal para nós, porque ele acaba por corroer. Sempre o melhor caminho é apresentarmos os nossos sentimentos na presença de Deus, pois Ele é capaz de agir de forma extraordinária. Ele é capaz de agir
de um jeito que nós não imaginamos, mas Ele é aquele que é o nosso socorro bem presente no momento das adversidades. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 31, o texto vai dizer que quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou ao Senhor: transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Aitofel, ele estava ali no Palácio Real junto com Davi, era um dos conselheiros de Davi. E de repente ele faz um levante. E de repente ele age de uma forma sorrateira juntamente com Absalão. É nesse momento que Davi, homem segundo o coração de Deus, mostra quem verdadeiramente ele é. E ele clama por socorro, ele pede, fala: Deus, não permita que os conselhos de Aitofel eles prosperem. Um pai traído por seu filho, traído por conselheiros e homens de confiança, e está com o coração completamente arrasado. E ele estava andando ali ainda em sua fuga, e ao passar ali por uma cidade, por um vilarejo, aquilo que estava ruim ainda poderia ficar muito pior para Davi. Você já viveu a sensação que parecia que o seu mundo estivesse desmoronando? Parecia que tudo dava errado, que pessoas que você confiava acabaram por agir de forma em que trouxe tristeza para o seu coração. Existem momentos na nossa vida que nós podemos passar por isso. E era exatamente esse perfil de história que Davi estava sentindo na pele, que ele estava vivendo. O texto lá em 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5, vai dizer assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. E enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Ali, naquele lugar, Simei, que era da família ali do rei que antecedeu Davi, ele estava ali jogando maldições por causa de tudo aquilo, aquela família que havia sido destituída, a família do rei Saul. E ele ali tem uma percepção, mais uma vez, em não fazer o mal. O rei, ele poderia dar uma ordem aos seus soldados e aquele homem seria executado imediatamente. Mas não, ele age com misericórdia e no final ele diz: olha, talvez o Senhor considere a minha aflição. Depois disso, Absalão ele vai até Jerusalém, ele assume o trono do seu pai. E ali ele está concluindo um golpe que ele estava planejando já há muito tempo. Agora, Absalão não levava em conta que o Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus de justiça. E ele é um Deus que irá fazer com que a justiça seja estabelecida, independente da situação. Olha o que diz lá o texto de Provérbios a respeito disso. Provérbios, capítulo 17, verso 15. Há duas coisas que o Senhor, Deus, detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. A justiça seria realizada porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, estava com Davi. E é muito interessante olharmos agora um pouco para a postura de Davi. Davi, em momento algum, lançou maldições contra o seu filho, muito pelo contrário, em todo o tempo ele se preocupava com Absalão.
desejoso de que ele se arrependesse daquilo que estava fazendo. E o coração daquele pai estava completamente arrebentado por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. No capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor ela vai dizer que Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100 e ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: por amor a mim, trate bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu esta ordem sobre Absalão e cada um dos seus comandantes. Ele chega para os seus comandantes e diz: olha, eu sei que a situação é séria. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. O amor de um pai que abria o coração para aqueles comandantes, clamando por misericórdia. Mesmo Absalão tendo feito tudo o que fez, Davi demonstra amor por seu filho até o último momento. Davi se importava com Absalão. Ele não queria que ele fosse morto. Amor de pai. Muita gente havia acabado de morrer por causa de Absalão e ele estava ali, Davi, o amando até o último momento. O texto vai continuar dizendo o momento em que Absalão acaba por perder a vida. O texto vai dizer assim: o exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Queridos, depois de tanto planejar o seu golpe, ele acaba por ficar emboscado de um jeito que aos olhos humanos parece impossível. Ele enrosca numa forquilha e a mula vai e ele fica de pendurado ali com o seu pescoço. Deus, o Senhor, o entregou nas mãos dos generais ali de Davi. E o texto vai dizer no 2 Samuel 18, verso 15: e 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou uma trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. E enquanto isso, todos os israelitas fugiam para a sua casa. E assim chega ao fim a história de um homem que assassinou seu irmão, que traiu o seu pai, onde ele permitiu que parte da sua vida ele fosse conduzido pelo ódio, pela vingança, o que fez gerar dentro do coração dele sentimentos destrutivos que ele não soube lidar e acabou fazendo péssimas escolhas. Eu não sei como está a sua vida, mas eu queria destacar duas coisas ao finalizar essa mensagem. A primeira: se existem relacionamentos quebrados na sua vida, é o momento de restaurar, porque isso pode gerar sentimentos que vão levar você para longe da presença de Deus. E isso pode estar fazendo muito mal a você, porque você tem nutrido sentimentos destrutivos e não tem conseguido viver com paz dentro do teu coração. Talvez algum familiar, talvez num relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Eu não sei qual é a sua situação, mas a palavra do Senhor hoje, ministrada para você, é: se existe relacionamentos quebrados, nesse momento faça uma oração. Fale com Deus, abra o teu coração. Se for difícil perdoar, fale isso para Deus, procure ajuda. E Deus é aquele que irá ajudar você nesse processo de restauração do seu coração e dos relacionamentos. Por isso que essa primeira palavra, ela é muito séria. Foi isso, assim foi o início de tudo aquilo que aconteceu com Absalão. Ele nutriu no coração um sentimento de raiva por causa de um abuso que havia acontecido com a sua irmã, e depois ele chega a este ponto em que essas duas mensagens têm nos ensinado. Agora,
tem uma segunda palavra de destaque nessa história. É o coração do rei Davi. Em momento algum ele olhou para aquele filho como um inimigo, mas o tempo todo ele lamentou aquilo que estava acontecendo. E ao saber do que havia acontecido ali com Absalão, Davi ele chora a morte do seu filho e depois ele volta a assumir o trono. A palavra de Deus em 2 Samuel 18, no verso 33, vai dizer: então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu Deus, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Davi não se conformava com a morte do seu filho, mesmo tendo feito tudo que fez. Você, pai, que acompanha essa mensagem, talvez possa estar vivendo algum momento difícil com o seu filho. E o Senhor conhece o teu coração e sabe do amor que você sente para com ele. E de repente esse também é um momento de você se colocar diante de Deus e falar para o Senhor aquilo que você sente, o amor que você sente pelo seu filho. E de repente você irá procurá-lo e vai pedir perdão por algumas atitudes que você teve, mas você tem a oportunidade de abraçar o seu filho e demonstrar todo o seu amor para com ele. Talvez você que esteja acompanhando essa mensagem, você é um filho e que não está compreendendo o amor do seu pai. E Deus está dando também a você a oportunidade de quebrantamento para que possa liberar perdão, pedir perdão, para que os relacionamentos sejam restaurados. Eu não sei qual é o toque do Senhor no teu coração, se Deus tem trazido pessoas aí na sua mente, mas uma coisa eu sei, que o Senhor deseja que você viva plenamente o cuidado e a restauração do Senhor. Não agindo como Absalão, mas do jeito que Deus deseja que nós vivamos. Vivamos em paz com todos, amando as pessoas como o Senhor tem nos amado, pois esse é um mandamento do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu
Eu espero que você tenha sido abençoado e que o amor de Deus se manifeste e o socorro do Senhor esteja bem presente na sua vida. Que você tenha aí uma noite abençoada e você é convidado para estar conosco no próximo domingo às 9 da manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora e às 19 horas no nosso culto, na nossa celebração na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.